Bem-vindos à nossa sala de estudos nessa segunda-feira, onde vamos dar continuidade ao estudo sobre a obra do Espírito Santo. Vamos depois estudar os dons do Espírito. Você, nessas manhãs, tem sido nosso companheiro de crescimento. São oportunidades, já que estamos isolados e não podemos dar as aulas presenciais, nós vamos repartindo aqui o conhecimento. Estamos estudando a natureza do Espírito Santo e hoje vamos ver alguns itens importantes do nosso entendimento com relação à obra do Espírito Santo de Deus em nós, o ser humano, a pessoa que está sendo restaurada no seu relacionamento com Deus. Qual é a importância do Espírito Santo? Nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é aquele que vem trazer e completar a obra que o Senhor Jesus continuou. Então, o Espírito de Deus, ele tem um papel importante na obra da salvação, de completar a salvação. Primeiro item que nós vamos falar sobre o Espírito Santo é a obra da regeneração. Ele participa da obra da regeneração, ou seja, regenerar. A palavra quer dizer criar de novo. A linguagem mais conhecida por nós é nascer de novo. Ninguém nasce de novo sem a participação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus vai convencer a pessoa do pecado, vai trazer a pessoa à vida de Deus e colocar nela. Nós vemos isso em João capítulo 3, verso 3, que diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Depois do versículo 5, Jesus respondendo então ao Nicodemos, ele responde: em verdade eu digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus, ele participa ativamente da obra da regeneração. A pessoa vai nascer de novo. O que significa isso? Que antes de ter o encontro com o Senhor Jesus, ela estava morta para Deus. O pecado é separado de Deus e ela, na presença, na ação, na atuação e na ativação do Espírito Santo, ela nasce espiritualmente. Ela estava morta espiritualmente. Então ela passa agora a ter comunhão com Deus, com o Pai, por intermédio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, que ele vem nos preparar para essa vida nova. Ele vai nos ensinar a andar em novidade de vida. Então, uma pessoa diz assim, mas eu não recebi o Espírito Santo. Toda pessoa que entregou a sua vida a Jesus de todo o coração, conscientemente, já tem a obra do Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Porque sem isso não haveria reconhecimento dos seus pecados, não haveria a vitória, não haveria. A pessoa ainda estaria com a sua lâmpada apagada. A primeira ação é o Espírito Santo age na regeneração, ajuda a pessoa a reconhecer o seu estado de pecado e estar separado de Deus. A segunda ação do Espírito Santo, ele habita no crente, ele vem fazer morada naqueles que creem. Isso é algo fantástico, isso é algo sobrenatural, maravilhoso, e é uma das grandes mensagens do Evangelho de Jesus. Que quando Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, mas o Espírito Santo vai vir e vai habitar em nós. Isso é algo totalmente novo, diferente. Isso não havia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o crente ele passa a ser a habitação de Deus. Olha, me acompanha. Lá no Evangelho de João 14, 17, diz assim, 16, e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Algo que é maravilhoso, Deus escolher uma casa tão simples como o nosso corpo, a nossa vida, ser tão frágil, e Deus diz assim, eu vou fazer morada em vocês. O versículo logo abaixo, o 23, diz assim,
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Isso muda tudo. Não estamos mais sozinhos, não estamos mais órfãos, mas Deus escolheu para fazer morada no coração daquele que crê. Somos agora a casa favorita de Deus, nós somos o endereço de Deus. Deus veio fazer a morada em você e em mim, a parte mais frágil. Deus escolheu, não é mais agora em templos pequenos de madeira ou luxuosos, baiabiano, não. Deus escolheu aonde nós formos, Ele quer estar conosco. Terceira característica que nós falamos que o Espírito Santo de Deus gera em nós é quando Ele vai liberar poder sobre o pecado e sobre a morte. Nós podemos dizer que não somos mais humanos porque agora nós não somos apenas seres humanos, agora nós somos seres humanos habitados, capacitados, empoderados pelo Espírito Santo. Essa é uma diferença muito grande que nós temos, onde o Espírito de Deus vem morar dentro de nós e trazer poder para que a gente seja um combatente do pecado e da morte. Onde tudo isso acontece? Em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, lá diz assim: portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse é o nosso culto racional. Permitir que o Espírito Santo de Deus vai mover, transformar o nosso modo de pensar. Antes, uma vida sem Deus, movida pelo egoísmo e pela satisfação da carne, por exemplo. Ou com outros sentimentos tão ruins de vingança, de ódio. Agora o Espírito Santo de Deus ele vai regenerar, fazer nascer de novo, vai habitar dentro do crente e vai nos dar poder para a transformação da nossa mente, a maneira de pensar, porque assim como pensamos, nós agimos. Nós agimos da maneira como nós temos experimentado o poder de Deus. A vontade e o propósito expresso de Deus é a transformação de cada crente. Em Romanos 8, 29, essa transformação virá com a ajuda do Espírito Santo. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito da ação do Espírito Santo é ir transformando o nosso ser mais parecido com Jesus. Isto é obra do Espírito Santo nos tornar parecidos. É óbvio que é parecidos no caráter, parecido no poder das decisões, das escolhas que o Senhor Jesus fazia. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele está dizendo que ele já não é mais ele quem vive. Quando uma pessoa recebe a obra do Espírito Santo, agora ele não está mais sozinho e já não vive mais para si. Gálatas 2:20 diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, não vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E isso é importante que nós vamos entender. Esse é um processo de santificação. O Espírito Santo, ele vai agir em várias áreas que ainda não foram transformadas por Deus. E às vezes a pessoa realmente de boa vontade entregou a sua vida para Jesus, mas ela tem uns pensamentos que não são os pensamentos de Deus e nem combina com o Evangelho. Então o Espírito Santo de Deus ele vai agir diretamente na transformação do modo de pensar. Mudando o modo de pensar, muda-se o modo de agir. Mudando a compreensão errada que se tinha, passamos, através do ensino da Palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo, que nos convence que aquilo estava errado. Então uma pessoa, por exemplo, que serviu ao mundo dos espíritos por muito tempo, tem uma visão de mundo, de vida.
E aquilo ela serviu durante muito tempo, então ela tem um modo de pensar, vamos dar o exemplo do mundo kardecista, ela pensa na lei do karma, pensa na lei das compensações, das boas obras, isso leva um tempo. Quem vai fazer essa transformação é o Espírito Santo de Deus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tem, já não vive mais para si, na carne, mas vive no Senhor para agradar o Senhor. Essa é a obra do Espírito Santo, de Deus se movendo em todas as áreas. Algumas outras funções ainda do Espírito Santo. Ele nos dá a certeza da salvação. Romanos capítulo 8, 16, diz que quando uma pessoa recebe a Cristo, ela faz uma oração de entrega para Jesus, ela vai ser convencida pelo Espírito Santo da salvação. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus vai confirmar. Por quê? Satanás vai colocar dúvidas. Será que você se converteu mesmo? Mas ainda tem coisas erradas na tua vida. Vai criticar, talvez vai usar até a boca de outros crentes para dizer: poxa, irmão, você não aceitou Jesus porque ainda tem coisas erradas na sua vida? Quando nós aceitamos a Cristo, começa-se um processo de um relacionamento com Deus e de transformação de área por área. E quando a pessoa está convencida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo dá poder para se libertar daquela área de pecado que ela esteve envolvida durante muito tempo da sua vida, ou aquelas maldições que ela estava carregando sobre a sua vida. Então, o Espírito Santo de Deus nos dá a certeza da salvação. A segunda coisa é que o Espírito Santo de Deus vem nos encher, preencher. Vimos que o coração não pode estar vazio. Quando o Espírito Santo de Deus nos enche, Efésios capítulo 5, 18 diz: enchei-vos do Espírito e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Encher. Nós vamos entender que quanto mais pleno, cheio, algumas expressões da Bíblia falam de plenitude do Espírito Santo, o completo. Quanto mais o Espírito Santo de Deus se mover na sua vida, vai dar direção às decisões que você tem que tomar. Os teus pensamentos vão ser sempre buscar a Deus em primeiro lugar. Então isso é encher-se, mas encher-se é um ato contínuo. Não é somente um culto ou uma experiência com Deus. Isso tem que ser continuamente, porque o mundo vai tentar nos encher de más notícias, de desânimo, de decepção com autoridades, e o coração da gente às vezes vai ficando como uma lata de lixo. E tudo que não presta, que não resolve, que não gera nada, fica lá dentro. Quando nós vamos cheios do Espírito Santo, essa lixeira vai sendo esvaziada. E ali dentro vai vir coisas novas, vai vir verdade, vai vir poder de Deus, vai vir discernimento, vai vir sabedoria, por exemplo. Então, o encher-se do Espírito Santo de Deus é se encher da presença de Deus e do poder de Deus. Terceira força do Espírito Santo na vida dos crentes ele vai nos equipar, nos capacitar para a boa obra. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos que o Espírito Santo de Deus nos capacita para ser testemunha. De nós mesmos não conseguiríamos, às vezes pelo nosso temperamento de timidez, de constrangimento e tal, mas quando uma pessoa é equipada, capacitada pelo Espírito Santo, ela se torna uma testemunha fiel. Pessoas só poderão fazer a obra de Deus convincentemente, com resultados, quando o Espírito Santo de Deus lhes capacitar para fazer. Qualquer atividade nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Tem coisas que a gente tem uma habilidade natural para fazer e está muito bem, mas para que aquilo seja feito em Deus, nós precisamos sempre contar com o socorro e ajuda. Nós vamos ver mais adiante algumas aulas realmente da questão da importância dos dons. Os dons são ferramentas que o Espírito Santo de Deus dá, ele equipa os santos, os crentes, para realizar a obra de Deus. E os dons
são manifestados aqueles que procuram, aqueles que buscam e que querem servir a Deus em muitas áreas. Então, esteja entendendo que como que eu posso receber uma ferramenta para trabalhar no reino de Deus? Através do Espírito Santo. É Ele que vai trazer, é Ele que vai te ajudar a usar essa ferramenta. Que quando nós vamos estudar depois, essas ferramentas elas precisam de tempo para a gente se adaptar a elas. Em quarto lugar, o Espírito Santo de Deus produz o fruto do crente. Fruto. Lá em Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade ou delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Então, o Espírito Santo de Deus produz coisas novas. Na permanência dele na nossa vida, fruto é uma combinação do agir de Deus com a nossa concordância, com a nossa, quando nós vamos dizer assim, eu desejo, por exemplo, abdicar da ira. Você que identifica uma área dominada pelo pecado, diz assim, eu quero que o Espírito Santo de Deus desenvolva em mim mansidão. Então vai ser um processo de desconstruir um estado de ira e o Espírito Santo de Deus vai construir mansidão. O fruto é isso, que é algo novo que eu não tenho e que o Espírito Santo de Deus vai gerar em mim. Em quinto lugar, o Espírito Santo guia a vida e o ministério do crente. Em Romanos capítulo 8, 14, lá diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, mas para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, do qual nós clamamos Abba, Pai. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus recebem o Espírito Santo, são guiados pelo Espírito Santo. Uma das coisas que mais faz as pessoas hoje errarem é tomarem decisões sem pedir orientação ao Espírito Santo de Deus. Às vezes as armadilhas de Satanás são tão agradáveis, são bonitas, e a gente não consulta a Deus se aquilo é para nós, se não é. Nós achamos, nós imaginamos que é bom e logo já enveredamos por aquele caminho, por aquela proposta. Mas aquele que é crente, temente a Deus, ele não deve tomar decisões sem antes consultar o Espírito Santo. Espírito Santo, isso vem do Senhor ou isso é uma armadilha? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E por fim, nessa nossa pequena aula de hoje, a ação do Espírito vivifica o corpo do crente na ressurreição. Romanos capítulo 8, verso 11, diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou o morto, Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do Espírito que habita em vocês. Isso aqui é muito importante. O crente, ele não tem medo da morte. O Espírito Santo de Deus vivifica o nosso corpo aqui, agora, e quando nós morremos, ele também vai transformar nosso corpo mortal, corruptível, num corpo incorruptível. Assim como ele estava com Jesus na sua morte, na ressurreição, ele estará conosco também na ressurreição. Será o Espírito Santo de Deus que vai transformar o nosso corpo terreno num corpo espiritual. Logo nós não temos medo. Como vai ser isto? Ou como vai ser aquilo? Ou que tipo de morte nós vamos ter? Se vai ser por acidente, se vai ser por uma doença, nada disso. O que realmente nos importa é que quando esse corpo natural for a terra, porque da terra fomos formados, o corpo espiritual será transformado pelo Espírito Santo. Você vai receber um novo corpo, vai receber um novo nome, e assim vai adentrar as portas da eternidade. Quem faz isso? É o Espírito Santo. Logo ele precisa morar em você. A Bíblia diz, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor, porque para o Senhor todos vivem. E quem nos vivifica também na hora da nossa morte é o Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida. É Ele quem faz a obra de Deus completa em nós, desde que a gente vai permitindo e entrando em concordância. Deus te abençoe, abençoada semana, até amanhã.